imerso em sua escuridão, em vãs promessas confiei. Não tinha Deus nem salvação, perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário eu avistei e me levou ao Rei Jesus. Sem força estava para viver, sem nada mais eu esperar, quando uma luz eu pude ver, que veio me iluminar. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz, e no Calvário eu avistei e me levou ao Rei Jesus. Fitei a luz e logo criei, e muito alegre eu fiquei, prazer do céu também senti, quando esta luz eu abracei. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário eu avistei e me levou ao Rei Jesus. Confesso com satisfação que nesta luz me sinto bem, a paz entrou no coração, porque vi um abrigo além. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário eu avistei e me levou ao Rei Jesus. Nos braços do Senhor Jesus, prazer eu tenho em viver, unido a Salvador, a luz que Cristo veio me trazer. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário eu avistei e me levou ao Rei Jesus. Aleluia! Nós estávamos perdidos, mas Ele nos achou, Ele nos encontrou, Ele nos escolheu primeiro, por isso estamos aqui, para um dia nós estarmos com Ele lá no céu. Aleluia! Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário eu avistei e me levou ao Rei Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos se pôr de pé.
Glória a Deus. Quero chamar os professores que vão ministrar a aula nesta manhã para chegar até aqui na frente. Nós vamos estar orando. Glória a Deus. Irmão José, vem cá fazer essa oração pelos nossos professores e pelos alunos também, né? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, Pai, de poder estar vindo a aprender da Tua Palavra. Queremos pedir ao Senhor nesta manhã que nos dê sabedoria, ó Deus, que usa cada professor, ó Deus, dando entendimento, ousadia para transmitir o ensino da Tua Palavra, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais para compreender o ensinamento. Assim nós oramos, te pedindo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, nós vamos cantar o corinho enquanto as classes saem para a sua sala. Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim vou também, pois vamos todos aprender. Amém, meus irmãos? Os irmãos que não adquiriram a sua revista da escola dominical, o irmão Claudésio está na secretaria ali. Se você ainda não adquiriu a sua revista para você ou para o seu filho que está numa das classes, pode chegar até na secretaria ali que tem uma revista ali para você. Pastor Júlio fazendo a primeira parte da nossa lição, depois a nossa professora irmã Alessandra dando a continuação na segunda parte. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos ver a nossa lição então. Lição de número 1, né? Vamos ler junto o texto, vamos ficar de pé para fazer a leitura bíblica também, né? A grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Vamos dizer junto para ficar bem claro na nossa mente. 1, 2, 3. A grande... As irmãs leem o textuário para nós. 1, 2, 3. Os irmãos, a verdade prática, agora, a ordem. Muito bem, assim nós estamos interagindo, né? A leitura em classe está aí, Mateus e Marcos. Não precisa dizer os capítulos, mas já sabe, né? Eu vou ler o primeiro, eu leio um versículo e a igreja lê outro, até terminar. É rápido, né? Eu começo 19, a igreja 20, e aí vai. Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A igreja. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos junto, todos juntos. E este... Pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Pode sentar. A irmã Alessandra foi ali pegar o caderninho dela, né? Porque ela mora pertinho aí, né? E aí a gente espera um pouquinho, então. Vamos à nossa introdução, então. Nesse trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus
para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema de missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho do mundo. Veremos que missões é uma ordem divina, e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a nossa introdução. Vou ouvir a Mauriciana então. Já que tu não estava, já li a introdução, tá? Fica à vontade. Paz do Senhor, irmãos. Não, obrigada. Não, obrigada, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu trouxe tanta coisa que aí eu esqueci o caderno da anotação. Ai, a gordinha perdeu já uns quilinhos. Vocês estão bem, irmãos? Estamos iniciando um novo trimestre que fala da missão da igreja. Se eu pudesse fazer um feedback e trazer a lição do primeiro trimestre de 2023, eu traria a lição de número 11, que o pastor deu aqui sobre o avivamento da igreja e a missão da igreja. Justamente é o mesmo texto áureo, só que com um enfoque voltado à ação do Espírito Santo. Naquele dia eu consagrava, como faço em todos os domingos, e eu consegui sair do meu quarto 4h, constrangida pela vergonha de um evangelho que eu tenho que viver e não vivo. Lição número 11. O avivamento e a missão da igreja. Se você não lembra, revise. E esse trimestre nós vamos falar das 14 lições. Nem sabia, é ano bissexto, né? Para ter 14, né? Sobre a missão da igreja. A missão nossa não é ficar sentadinha aqui no banco, não, irmãos, olhando um para os outros. Nós temos duas grandes, chamadas grandes, o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento: ama ao Senhor teu Deus e ao teu próximo. E a grande missão: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Amém? O pastor já fez a parte introdutória. Na leitura bíblica que vocês leram, eu quero chamar um pouco a atenção do versículo 15 de Marcos, que também é o nosso texto áureo, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa fala universal que tem aí fora, todos nós somos filhos de Deus. Não, nós somos criatura. Nós passamos a ser filhos de Deus quando nós cremos. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, uma pessoa que ainda não crê, que ainda não professou, que ainda não aceitou, não é filho de Deus, é criatura. Amém? A grande comissão. Vamos entender o que é este termo, a grande comissão. É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Nós vamos aprender sobre missões transculturais, ou seja,
transculturais, ou seja, que ela transcende culturas, né? É um tema um pouco polêmico, mas não há o porquê de ter polêmica. É muito simples de se entender, né? Então, aqui, quando o escritor diz sobre a grande comissão, claro que nós temos uma ênfase maior no Novo Testamento, mas nós vemos até no Antigo Testamento esse objetivo de Deus de alcançar os homens, não é? Porque quando Eva peca, Gênesis capítulo 3, versículo 15, se não me engano, Deus vai dizer assim, porém inimizade entre ti, entre a mulher e a serpente, e da semente da mulher vai nascer um que vai contender com a tua semente, só que a semente da mulher vai pisar a tua cabeça e você vai ferir apenas o calcanhar dela. Isso já é uma mensagem profética daquilo que Deus já havia determinado para nós. Um plano de salvação, um plano de resgate. E entendam bem isso, nem havia ainda povo de Israel. Gênesis 12, que nós vamos começar a entender e ver o projeto de Deus quanto nação de Israel, que também alcança a todos nós, porque a função do povo de Israel não foi entendida. É por isso que o título da lição usa essa palavra tão diferente, etnocêntrico. É uma etnia que traz para mim não estou falando de uma nação, porque nação é uma coisa, etnia é outra. Nós temos uma nação brasileira, da quais nós temos, se não me engano, 305 etnias diferentes, 274 dialetos. E pasmem-se vocês, algumas tribos indígenas ainda não ouviram falar sobre o Senhor, porque a sua língua ainda não foi transcrita, não foi, como que se diz, traduzida. Nós temos uma missionária da qual temos um relacionamento de amizade, e já por muitas vezes só não deixei tudo para ir para lá com ela, porque Deus não me autorizou, no Maranhão. O ano passado ela conseguiu permissão do cacique para entrar em uma aldeia indígena que ninguém entrou ainda, ninguém. Nenhum homem branco não entrou lá, não entrou. Ninguém sabe falar as línguas dele, nem as outras tribos no Maranhão, irmãos, ali no Maranhão. Nem as outras tribos indígenas entraram lá para falar do amor de Deus. As outras tribos que já foram alcançadas, que ela já conseguiu ensinar a língua, porque ao contrário de muitos missionários que nós vimos desde os primórdios, Guilherme Carrick, que nasceu na Índia, a obra missionária ali começou já a se falar nesse termo, a grande comissão, e ela foi simplesmente batido o martelo com Hudson Taylor, nas missões da China, né? E eles tinham um propósito maior de traduzir a Bíblia Sagrada para aqueles povos, que é uma das maiores missões desses servos de Deus chamados para isso, né? A irmã Deuseníporo, ela não faz esse trabalho de traduzir para a língua dos índios, mas ela ensina os índios a falar português e ler a Bíblia. Ela está entrando agora pela primeira vez em uma tribo indígena que nunca abriu as portas ao homem branco e nunca conheceu o Evangelho. Mas nós estamos numa década, num momento, ou numa cidade, ou num contexto, que a gente pega um aparelhinho de celular e diz: impossível ter alguém ainda que não ouviu falar do amor de Deus. Tem. E se brincar, tem alguém do teu lado pedindo ajuda, suplicando por socorro, e nós não estamos vendo, não estamos atentos a isso.
Pode falar, irmão. Rapidinho, irmão. Por mais incrível que pareça, em qualquer lugar que tu encontra pessoas católicas que nunca entraram na igreja, mas cara que nem lê a Bíblia. Encontrei um médico oculista que eu fiz óculos ali no centro. O médico mora lá de Bom Jesus da Lapa, não sei lá de onde é que é lá do Estado Espírito Santo do lugar. Ele nunca foi na igreja católica, nunca leu a Bíblia, não usa a Bíblia, não tem a Bíblia, não tem nada. Imagina um médico que mora aqui no meio de nós. Evangelizei ele, dei folheto, dei convite para ele participar. Então existem pessoas perto, às vezes, Isso. que não conheceram ainda nada. O que me chamou a atenção aqui no plano de aula, quem tem a revista dos professores, e aí eu preciso bater um pouquinho em nós, a gente apanha junto. Veremos que a obra de missões envolve evangelização local, que foi isso que o irmão Odolino falou, transcultural, e também a formação de missionários. Então, são 3 coisas distintas, que é evangelização local, evangelização transcultural a estes povos que não foram alcançados, e a formação de missionários. Aqui nós vamos falar também sobre o discipulado, nós vamos transcorrer nessa lição. Mas eu preciso chamar a atenção, para um contexto que nós estamos vivendo. Me perdoem, pastor, me perdoe a minha sinceridade. Para uma cidade que se diz ser berço de missões, irmão, me perdoe, com todo respeito, nós estamos aquém, muito aquém, muito aquém. É a mesma coisa de chegar num trabalho do círculo de oração, que se intitula círculo de oração, como eu canso de chegar e não tem nenhuma irmã orando. Até a pastora iniciar o trabalho, nem tem nenhuma irmã orando. Como nós fomos numa conferência da UFADC esses dias. Aí, quando a gente se levanta da oração, as irmãs estão olhando para a gente, que parece que a gente é um ET. Eu e a irmã, esposa do irmão Anderson. No meio de 500 mulheres, só nós 2 orando. E quando a gente levanta, fora de brincadeira, irmãos, olham para a gente como se a gente estivesse fora do contexto. Nós não somos mais uma cidade missionária, eu sinto muito, porque se você pegar aqui o Hudson Taylor, que é uma referência que o pastor colocou, e for ler a história deste homem, como muitos outros, Carlos Finner, o próprio Guilherme Carey, que nem a esposa dele queria ir para missões, né? E ele abandonou tudo por um chamado. Mas nós vamos se deter em Hudson, que vai para uma região terrível, China, que uma viagem de 45 dias duram 6 meses. E ele vai chegar lá e aprender quase todas não é língua que fala, eu acabei de falar e já esqueci, todos os dialetos, e vai transcrever a Bíblia para os dialetos deles, depois de 5, 6 anos com Bíblias escritas. Hoje o pastor estava dizendo que com todos os recursos que a gente tem, se leva em torno de 20 anos para transcrever uma Bíblia inteira para um dialeto. E missionários invadiram missões, invadiram territórios desconhecidos, culturas desconhecidas, por um único propósito: trazer almas ao Senhor. Esses dias eu estava justamente nessa conferência e a irmã Elaine abriu a conferência e ela leu uma passagem que uma frase gritou no meu coração. 2 religiosos e uma situação, um fariseu, um levita e um sacerdote. Mas aí tem um samaritano que passa, e sabe qual a diferença dos 3? É uma frasezinha só. Porque ele ardeu nele uma íntima compaixão. Na biografia de Hudson Taylor, ele vai contar um testemunho de um moço que ele conheceu, chamado Pedro. Dizia que ele estava dando este testemunho na Suécia, porque simplesmente a igreja sueca fechou as mãos. E quando ele chegou nas missões da China, havia 115 missionários de
todas as denominações. E ele promoveu um trabalho de unificação desses missionários, envolto não de um propósito doutrinário da sua igreja, mas do único propósito, ganhar almas. E naquele ano, 24, caiu para 91 missionários. Ele volta para a Inglaterra e ele bota os joelhos e o rosto em pó e diz: eu preciso levar 24 missionários, porque ele não admitia sair de 115 para 91. E ele consegue levar 24 missionários junto com ele. Depois de um tempo, as igrejas que o sustentavam, o ministério missionário, fecharam as mãos. E entre ele sair de Xangai e ir para a Suécia, ele conhece Pedro, um moço. E eles estavam conversando dentro da embarcação, antes dela de abarcar. E ele pregou o evangelho, e quando ele se distanciou, ele ouve um moço caindo no mar. Era Pedro. E aí ele começa a gritar para os pescadores que estavam do outro lado lançando rede. Ele dizia: venham para este lado e lancem a rede, porque um homem caiu no mar. E os chineses de lá diziam: nós estamos trabalhando, não podemos sair daqui. E ele disse: venham por favor, é uma vida, um homem caiu no mar. E eles diziam: quanto você vai nos pagar? Ele disse: $5. Eles disseram: não saímos daqui por menos de $30. Ele disse: eu não tenho, mas é um homem. Mas de quanto você tem? Não sei, não passa de $14, mas por favor venham, eu darei tudo que eu tenho para vocês. E eles olharam para um, para o outro e disseram: ele não tem nada, ele não tem nada. Aí então resolveram pegar a rede, transpassar para o outro lado, lançaram a rede e trouxeram Pedro. E o pastor Hudson ficou um bom tempo tentando trazer à vida aquele homem que ele acabara de conhecer, Pedro. A biografia diz que quando ele contou esse testemunho, eu acho que eu tive a mesma sensação que aquele povo. Esses chineses desalmados, sem coração. Ele olhou para a igreja sueca naquele mesmo espanto que eu fiquei quando eu li essa passagem. E ele disse: por que vocês estão perplexos? Por acaso o corpo vale mais do que a alma? Enquanto os chineses deixaram Pedro morrer, vocês estão deixando milhões e milhões de chineses ir para o inferno sem ouvir do amor de Cristo. Diz que a igreja se compungiu e se levantou. Aí começou a grande comissão. Quando Hudson deixou e voltou pela última vez para depois retornar para a China, quando ele voltou ao Brasil, ele tinha 1.153 missionários. E ele veio para a Europa com uma expectativa. Ele já tinha 57 anos, ele foi para missões com 21 anos, formado em medicina. Não é que não tinha outra coisa para fazer, não. E ele voltou com 1.153 missionários. E quando ele disse: vou para a China e eu quero 1.000 missionários. Eu tinha um jovem, eu não vou falar de mim, mas eu já estive nessa terra com 18 anos de idade. Olhei para o meu pai e meu pai dizia: está na hora de você fazer faculdade. Eu tinha acabado de sair do colegial e eu disse: não, pai, não arde no meu coração nada além do que ganhar almas. Peguei minha bolsinha sozinha, com 18 anos de idade eu bati aqui, porque eu tinha duas opções. Há 30 anos atrás, tínhamos pouco conhecimento, pouca instrução, mas uma vontade. Eu tinha duas opções, ou Rio de Janeiro, mas não era do meu ministério, e isso eu não admitia, né? Devia ter ido para lá. E eu bati aqui, com uma sede. Não vou falar de mim. Esses dias um mocinho, não sei se vocês chegaram a ver, que tirava foto aqui para nós, se chama Mateus. Esse menino largou tudo, mora em Lages, chamou a mãe dele, foi
menos corajoso que eu vim sozinha. Fiquei rondando essa terra 25 dias e só ouvi não. Então eu voltei para fazer o que eu sabia fazer lá. Liderar jovens, serviço de oração, crianças e pregar. Mas meu desejo e o meu chamado sempre foi viver integralmente disso. E é o que eu estou fazendo agora. Trabalho 2 dias e estou caminhando para não trabalhar mais. E também não precisar da igreja. Porque Deus me deu condição de ter, e o que eu tenho, Ele falou, vende tudo. Você não tem ninguém para deixar em herança. Se você tiver 10 anos, 15 anos de ministério e poder alcançar o máximo de vidas, tá bom. Este é o nosso chamado. Este menino rondou, a mãe não conseguiu emprego, ele foi para lá, ele me procurou, ele disse, irmã Alessandra, deixei tudo, está na hora de eu decidir entre uma faculdade secular e a obra missionária, mas eu tenho desejo de fazer missões, eu não quero ir para a faculdade, eu quero me ingressar num seminário. Aí eu olhei para ele e eu fiquei, isso filho, eu animei ele, mas dentro de mim eu disse, dó, não tem nem seminário mais, meu filho. De formação de missionários tem seminário teológico, mas seminário para formação missionária, o nosso campo, que se diz um campo missionário, não tem mais. Mas sigamos à frente, senão eu fico batendo demais. A grande comissão, irmãos, ele está desde o Antigo Testamento e ele vai se firmar no Novo Testamento com a formação da igreja. É um chamado meu, é um chamado seu, é um chamado geral para todos, mas também é um chamado específico. Eu tenho um chamado específico. Todos temos um chamado geral. A irmã Deolinda, o irmão, que eu já esqueci o nome, eles não conseguem sair. O irmão Ademar, eles não conseguem sair na rua. A irmã Deolinda já me testemunhou que ela falou, irmã Alessandra, eu não consigo sair na rua com a minha bolsa sem um cadinho de folhetos. Aleluia, isso é lindo. Vamos lá, vamos falar agora sobre o aspecto da cultura, a questão cultural. Irmãos, nós vamos juntar aqui o tópico 2, a questão cultural, e também a visão transcultural da Bíblia, tá? Vamos só ler aqui uma parte aqui, que eu grifei. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Olha o que ele vai dizer mais abaixo. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Nós não fomos chamados para mudar a cultura de ninguém. Nós fomos chamados para levar o Evangelho. E o Evangelho tem poder para isso. Ele muda. Tá? Só que tem alguns perigos. Na minha época de escola se chamava folclore. Aí, umas coisas perigosas. Existe muita coisa nas culturas que elas são atribuídas a uma ação demoníaca. Mas mesmo assim, é o Senhor quem tem poder para fazer todas as coisas. Eu acho lindo, em Atos capítulo 15, quando Paulo está passeando por aquela região, e ele, em alguns versículos anteriores, não sei se é no capítulo 15 ou no 14, ele vai dizer que ele tem uma percepção que aquela região de Atenas é uma região idólatra, ele contempla muitas imagens. Aí ele passa para um lugar e ele vê escrito ao Deus desconhecido. Ele falou, opa, não significa que era o nosso Deus, irmãos. Não. Mas ele viu dentro de uma cultura idólatra uma oportunidade de pregar o Evangelho. Aí ele tem o poder, ele busca a palavra, ele vai dizer, eu queria conversar com vocês sobre esta estátua. Aqui que vocês fizeram, olha, o Deus desconhecido, é desse Deus que eu quero falar para vocês. Vocês não conhecem, mas eu conheço. É esse Deus que eu estou pregando. Eu creio que a galera, o público todo, até hoje estava como desconhecido, mas apareceu alguém que conhece. Ele não chegou chutando a imagem, derrubando no chão e dizendo isso aqui, não. Ele olhou uma brecha, ele entrou pela brecha, pessoas ouviram
e escutaram o poder da palavra. Isso é lindo. A gente vai falar de um contexto, agora mais um contexto político. Paulo vai viver um contexto que, se ele se envolve com o contexto social, ele perde o foco do chamado dele. Como diz o pastor, será que Deus está falando, né? É o que nós vemos muito na nossa atualidade. Pastores que foram chamados para pastorear, para pregar, missionários que estão perdendo o foco na palavra, o foco em ganhar almas. Paulo está vivendo num contexto social que, se ele se posiciona a favor ou contra, ele perdeu o ministério dele, irmãos. Que é um contexto romano muito ativo naquela época, que era o contexto social chamado escravidão. Escravidão. Ele não vai tomar partido. Ele vai confiar no poder da palavra. Aí ele vai dizer para Filemon, que tem um servo, um escravo. Oh, Jesus, me dá um cérebro melhor, que eu esqueci o nome do homem. Onésimo. Que ele vai encontrar preso lá em Roma. O evangelho alcança Onésimo, mas Onésimo ainda é escravo. E Paulo conhece bem. Paulo sabe que ele precisa mandar Onésimo de volta. Paulo escreve uma carta para Filemon e diz: olha, Filemon, teu escravo. Se ele fez alguma coisinha errada, aí bota na minha conta. Recebe ele agora pelo poder da palavra de Deus. Porque ele não é mais inútil, mas ele é útil tanto para mim, quanto ele vai ser útil para você. Mas ele continua sendo escravo. Mas o poder da palavra, Filemon, agora te faz olhar. Antes, Paulo exalta o maior mandamento que havia na vida de Filemon. Eu fiquei sabendo, Filemon, do seu amor. Eu sei do seu amor. Eu estou te devolvendo um escravo. Escravo do mesmo jeito, mas agora um escravo liberto, transformado pela palavra, que nem você. Recebe ele. Agora não mais como escravo, mas recebe ele como teu irmão. Mas a condição social de Onésimo ainda era a mesma, escravo. Paulo não vai se intrometer nessa questão, mas ele tem uma consciência que a palavra que ele prega transforma pessoas, porque ele vai dizer: não tem. Diante de Deus não tem judeu, não tem branco, não tem preto, não tem homem, não tem mulher, não tem servo, não tem senhor. Diante dele nós somos tratados da mesma maneira. Então, as questões culturais que nós vamos... E não precisa ir muito longe, né? Os irmãos, de repente, vão passear lá no Nordeste, já vão ver uma cultura diferente. Seja na pronúncia das palavras. Nós tivemos, eu não lembro o trimestre também, mas eu creio que é depois desse, sobre a inerrância da palavra, nós vamos ver que a sociedade brasileira internacional, quando ela foi transcrever a Bíblia para os esquimós, para aquele povo, eles não conhecem pão, gente. A fonte de alimento não tem pão lá. A fonte de pão era uma forma de Deus pronunciar ao povo daquela época, da qual a maior fonte de alimentação era o pão. Mas o povo esquimó, se chegarem com uma Bíblia lá dizendo: eu sou o pão da vida, eles não vão saber do que estão falando. Então a sociedade brasileira internacional decidiu traduzir esta palavra pão para peixe. Se você tivesse acesso, vai estar dizendo: eu sou o peixe da vida. Porque aquela cultura entende aquilo. Então não adianta, nós queremos impor algo que a pessoa lá não vai estar entendendo. O maior projeto de Jesus foi gerar discípulos. E a preocupação dele, ele sempre perguntava: vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu expliquei? E quando ele sondava as mentes e os corações e viam que eles não entendiam, ele explicava por parábolas, das maneiras mais simples, porque o propósito do evangelho é esse, é gerar discípulos, é uma engrenagem, e a nossa engrenagem, sinto muito, está meia paradinha.
Está num processo lento. Entendeu? É uma engrenagem. Eu vou lá, eu prego, evangelizo, a pessoa vem, eu não saio abandonando ela, não. Eu chamo ela para um grupo, eu levo ela ao discipulado, o discipulado leva ela ao batismo, e ela está queimando, e ela está cheia, e aí ela fala do amor para o pai, para a mãe, para o irmão, para o amigo, e ela traz mais um, que traz mais um, que traz mais um, e aí a igreja enche. Aí eu vi um pastor, não um pastor, eu estava lendo, ouvindo alguma das escolas dominicais, e o irmão que estava falando, ele disse, tem muitas igrejas que estão, eu anotei aqui, vivendo o crescimento por taxa de natalidade. Né? Aquela igreja que só cresce se os irmãos gerar filhos. Oh, Jesus, está difícil, porque hoje ninguém nem quer ter muito filho, né? Então... né? Nós tínhamos, até esses dias atrás, fiquei muito feliz quando eu voltei para São Paulo. As últimas vezes que eu fui lá, eu chamei a atenção do meu pai, eu chamei a atenção de alguns irmãos. Uma igreja pequena, uma congregação pequena, mas já uma igreja com templo próprio, tudo. Já está no bairro uns 15, 18 anos, e é uma igreja que só vive com os irmãos de antigo. A irmã Rosa, que é a irmã dirigente do ciclo de oração, é a irmã dirigente do ciclo de oração até hoje, com quase 90 anos. Né? Nada contra a idade dela, nem o fato dela ser a dirigente. Mas é uma igreja que não gera ovelhas, uma igreja que se fundamentou nas famílias. Né? A família do irmão Mário é grande, a família do irmão João é grande, a família do outro. Aí os filhos não quiseram proliferar a família, ou talvez não quiseram o evangelho, a igreja está morta. Eu chego lá, a mãe fala, não tem jovens essa igreja. Porque vocês podem falar o que for de jovens, tá, irmãos? Agora eu vou ter que bater, vou ter que levar o meu peixe, né? Vocês podem bater o que for nos jovens e nos adolescentes. Só que fica só vocês na igreja durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sem essa vida que é jovens e adolescentes e crianças. Ficam só vocês, para vocês verem só. A tristeza que dá, não dá, pastor? A gente pode ser até mais velhinho, gostar de uma calma, de uma tranquilidade, mas uma igreja sem jovens, irmãos, é uma igreja morta. É. A minha mãe, com 68 anos, fez esse mês. Ela dizia, não dá gosto de ir na igreja. A igreja não tem jovens, não tem adolescente, não tem vida. Só aqueles irmãozinhos que não conseguem nem dar glória a Deus, quase. Eu falei, pois e aí? O que eu digo para vocês? Ou vocês batem o pó e vocês vão correr atrás de volta. Se não tem um jovem para buscar, é vocês que vão ter que começar. Busca um jovem, busca outro jovem, coloca o ardor no coração deles, que aí eles vão sair. Porque é isso, irmão, quando a gente traz um moço, um jovem, um rapaz do mundo para dentro da igreja, ele gera vidas. Eu sempre, às vezes, falo nas minhas ministrações ou pregações, eu não quero ser Pedro, mas não quis ser Pedro. Com 20 anos eu queria ser Pedro, hoje eu quero ser André. André vai lá e fala, Pedro, tem um cara que me chamou, ele disse ser o Cristo, vamos lá ver. E Pedro vai, e Pedro faz e acontece. Deixa Pedro fazer e acontecer, desde que eu traga Pedro, está tudo bem para mim. Porque o importante é que o inferno esvazie, o reino de Deus se encha. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos lá. O tópico 2, nessa visão transcultural, ele vai dizer assim, quando se fala em missões transculturais, a Bíblia é o padrão a ser seguido. É a Bíblia. Algum tempo atrás, eu estava ouvindo, não sei se na rádio, um testemunho de um missionário, que ele está numa região onde pode ter diversas esposas. E aí um irmão, um senhor de lá, não sei que região que é, ele aceitou Jesus. É na África, e ele tinha, acho que 7 mulheres. O missionário pregou o evangelho. Assim como o pastor, quando tem a oportunidade no púlpito, fala sobre dízimo, e tem irmão que não está nem aí com o dízimo. Ele fala sobre adultério, e tem irmão que não está nem aí com o negócio. Mas o pastor, o missionário, está lá fazendo a função dele, pregando o poder da palavra.
O poder da palavra está na palavra e o Espírito Santo, ele cabe a nós ensinarmos. É algo que na nossa cultura é pecado e é algo que à luz da Bíblia Deus corrigiu. Eu nunca disse para vocês, Moisés, mas vocês foram e eu fui deixando. Mas eu nunca disse, mas agora eu vou corrigir. Seja um homem de uma única mulher e uma mulher para o seu marido, vamos lá. É assim agora. É esse o padrão da Bíblia. E aquele homem ficou incomodado. Porque o Espírito Santo incomodou ele. Porque agora ele está aprendendo pelo poder da palavra que ele tem que ser o homem de uma mulher só. E agora? Ele tem 7. Ele chegou no missionário e disse, e agora, missionário? Ele perguntou, eu estou em pecado? O missionário disse, tá. O que eu faço? Você precisa arrumar. Como que eu arrumo? Como que a organização diz que deve arrumar? Eu tenho que despedir as 6, ficar com a primeira, só que eu tenho que manter as 6. É assim? É assim. Então faz. Foi o que o homem fez. Despediu as 6, manteve elas e os filhos, e ficou com a primeira que ele casou. Uma cultura diferente da nossa. Mas o padrão chamado palavra está acima de qualquer cultura. E o poder do Espírito Santo é lindo. E ele faz todas estas coisas. Amém, irmãos? Eu anotei uma parte do livro do Subsídio, do pastor Jesus. O homem já está saindo. Ah, meu Deus, o pastor Gabi, né? Que diz assim, se você está indo levar água para um hindu, leve no copo hindu. Isso significa que a água é a mesma, mas o vasilhame utilizado pode ser diferente. Aleluia. A composição da água não muda, irmão, se você está levando numa xícara, num copo brasileiro ou num copo hindu, né? A composição e o poder de matar a sede e refrigerar a alma é a mesma, se é a verdadeira palavra. Porque tem um negócio aí que não é mais verdadeira palavra. Estão pregando outro evangelho, mas não é para essa lição. Vamos lá. Nós queremos falar agora a ordem de fazer discípulo. A gente já falou alguma coisa, tá? Eu considero que nós estamos falhos nisso, tá, irmãos? Eu considero. Hoje, por exemplo, nós não temos discipulado, né? Isso aí significa que nós estamos falhando. Se não tem um casal hoje, se não tem pelo menos uma alma para fazer um discipulado, significa que nós estamos falhando. Deus, vamos lá. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Ele vai dizer assim, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura, né? Não vamos, é algo que já está sendo batido nos nossos púlpitos sempre, né, irmãos? Palavras e ações. Palavras e ações. Discipular os novos convertidos, tornando os fiéis seguidores de Cristo, entregá-los espiritual e socialmente na igreja local. Eu fico muito feliz quando eu olho para um jovem e ele se chega para mim e diz, irmã Alessandra, eu olho para a irmã e eu me inspiro na irmã. Isso me dá alegria, irmãos. Esses dias veio um moço pregar no trabalho que nós temos de quarta-feira. Por que nós fazemos este trabalho de quarta-feira, irmãos? Porque diferente de mim, de você, eu já estudei, já me formei. Os jovens estudam. Hoje por toda essa facilidade que há aí, né, eu não entendo essas faculdades virtuais, faculdade que vai 2 dias por semana. Nós temos a maioria dos nossos jovens sempre estudando na terça e na quinta, que são os 2 dias de culto. Aí eles ficam de varde na segunda, e a gente não podia deixar eles de varde, só vindo para a igreja para ensaiar. Vim aqui só para ensaiar. E a gente confrontou alguns que ousaram em dizer, eu não quero ir mais na quarta-feira não, porque não ensaia mais. Nós viramos assembleano dos ensaios, só pensamos em ensaiar. E aí a gente mudou, não tem mais ensaio. Nós fazemos um ensaio mais relâmpago no domingo, depois da escola dominical. E na quarta-feira nós temos um período maior de oração, de adoração e de ministração da palavra. Irmão Zé esteve aqui quarta-feira ministrando. É uma coisa gloriosa.
Sai jovens de outras igrejas para vir aqui, porque o negócio já está correndo. Então não, apoiem, ajudem-nos, apoiem. Porque se vocês estão preocupados, pastor, quem vai? O senhor está com 74 anos, quem vai ocupar o teu lugar aqui? Eu estou desesperada, quem vai ocupar o lugar de um missionário lá? Porque eu vi uma reportagem no rádio, não sei se era o pastor Milton ou o pastor Jorge, os dois são um vozão, né? Eu não soube identificar, que ele estava fazendo uma pesquisa, eu estou fazendo entrevista com um casal missionário, e eu não vi, mas foi explícito na fala dele, o espanto dele, porque esse casal missionário foi para missões com uma menina de 3 anos, ou 6, se não me engano, que hoje tinha 17. E por diversas vezes eu ouvi o irmão olhar para aquela menina, mas você tem certeza mesmo que você quer ser missionária? Eu identifiquei um espanto na voz de um pastor que já foi missionário, já trabalhou com missões, porque se for o Milton ou o Jorge, os dois trabalhou. Um espanto de uma menina de 17 anos com uma convicção plena que ela tem um chamado missionário. Ele ficou, se eu tivesse vendo, com certeza de boca aberta. Aleluia. Vamos lá. Alguém quer parar um pouco, a irmã Alessandra? Que vocês não param, é que nem um trem descarrilhado, que vai. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos falar sobre o último tópico que nós queremos falar. Que é o que a lição 11 do tópico que o pastor deu, abordou na sua íntegra, do começo ao fim. Essa lição 11 abordou uma ação necessária, imprescindível, que é a ação do Espírito Santo. Aleluia. Nós não temos amor pelas almas justamente porque somos rasos, espiritualmente falando. Porque se nós entendêssemos o valor de uma alma, nós estaríamos agora de joelhos chorando, suplicando a Deus, como o Knox suplicou: me dê almas, me dê a Escócia, me dê a Escócia, Senhor. Aleluia. João, eu anotei aqui, João vai dizer que Jesus fala aos discípulos e ele diz assim: eu tenho um chamado para vocês. Assim como meu Pai me enviou para cumprir um chamado, eu estou enviando vocês. Eu fico pensando se Jesus não cumprisse o chamado que lhe foi dado por Deus. Mas ele vai dizer: o Pai me deu um chamado, eu cumpri. Agora eu estou dando outro, um chamado para vocês. Eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Havia uma necessidade para que o Evangelho fosse proclamado. Até aquele momento, Jesus faz aquele negócio, né? De como uma galinha quer juntar os pintainhos. Até aquele momento, Jesus está com todo mundo ali, atraído diante dele. Vão questionar, se não me engano, Lucas, capítulo 15. Não me lembro. Os fariseus vão questionar: seus discípulos não jejuam? Ele vai dizer uma coisa linda, 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 linda. Por que eles vão andar contristados, entristecidos, cabisbaixos, se o noivo anda com eles? Não tem por que jejuar agora. O noivo está junto. Mas depois que o noivo for, aí sim, eles vão precisar. Mas por enquanto o noivo está com eles. Aí é uma fala para nós hoje. Então Jesus entendia e sabia que a obra, para ela ser completa, ela precisava e precisa da ação do Espírito Santo. Não teve, não tem, não terá,
não é? Porque a Bíblia já está escrita, inspirada. Não tem nenhum escolhido que não fosse cheio do Espírito Santo. Quando vão escolher aqueles 7, Estevão está no meio. E a Bíblia vai dizer, eram homens cheios do Espírito Santo, a ponto de Estevão ser o primeiro mártir. E ele morrer perdoando, olhando para o céu e vendo a glória de Deus. Porque não tem como nós sermos missionários transcultural, missionários lá fora e nem local, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós não temos ousadia. Será que é isso que está faltando para nós nos últimos dias? Ousadia. O Espírito Santo nos dá ousadia. Quando ele vai dizer, fiquem reunidos em Jerusalém, para que quando chegar a hora, vocês sejam revestidos de todo o poder, de autoridade. E esta autoridade vai movimentar vocês de uma tal forma que vocês não vão suportar. E o negócio comecem pela Judeia, depois por Jerusalém, depois vão para a Judeia, depois vão para Samaria e olha, até os confins da terra. Aleluia, 1500 anos depois, o confins da terra é alcançado, o Brasil é encontrado, e o evangelho e o poder da palavra chega até mim e até você. Eu preciso terminar, mas eu preciso falar algo lindo. Lindo que é o Espírito Santo de Deus. Lindo que Deus pode fazer. Lindo, 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 lindo. Nós vamos ver em Atos, quando está a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, nós vemos o pastor Tanner está aí, ele sabe mais do que nós. Algo chamado xenolalia. Naquele momento, há sobre os discípulos uma língua chamada língua estrangeira. Eles estão falando em outras línguas, porque Cristo, o Espírito Santo, sabia das vidas que estavam ali e da necessidade que aquele evangelho fosse proclamado. O judeu sabia falar a sua língua. Naquela época, aramaico ou grego, koiné, eles deviam estar falando esta língua. Mas havia ali povos distantes que falavam outras línguas, mas quando o poder de Deus caiu sobre eles, eles falaram línguas, idiomas. Mais para frente, Mondolina, eu não vou poder porque eu já estou atrasada. Mais para frente nós vamos ver quando Paulo vai dizer algo chamado glossolalia, que aí são um poder de línguas inintangíveis, que transborda, que alegra, que enche. Aí é o poder das línguas estranhas. Então, irmãos, para nós pregarmos o evangelho nesta manhã, é o que nós estamos fazendo logo após Sarabai Shodebas. Nós estamos nos enchendo pelo poder da palavra. Estamos em consagração. E vamos até meio-dia, consagrando em oração, para que aí a gente possa sair daqui. E não precisa muito, né? Tem uns que vão se esforçar um pouquinho mais, mas não precisa muito, irmão. Vai almoçar fora, na casa dos parentes, na casa do amigo. Vende um peixe lá, irmão. Vende um peixe de Cristo lá. Diga, hoje vai ter um negócio tão lindo lá na minha igreja. Vai ter uma coisa linda. Vamos lá hoje? Eu vim aqui, mas vamos lá hoje? Traga alguém. Traga alguém. Quando alguém chegar para você lá no seio da tua família, dos teus amigos, nas saídas que a gente tem, né? Para comer um lanchinho e tal, e alguém expressar algum problema e você dizer, eu tenho a solução para você. Vamos tal dia lá comigo, que eu vou te mostrar a solução.
Ontem nós tivemos um negócio lindo aqui no Cedro. Lindo, 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 lindo. Tivemos uma escola de pregadores, bastante jovens. O pastor, meu Deus, o pastor Adriano trouxe uma ministração sobre homilética que até o som queimou na hora. Ele teve que terminar falando, né? Uma coisa linda, irmão. Nós fomos rasgados, jovens foram trabalhados pelo poder da palavra. As estratégias que nós temos para desenvolver o trabalho de Deus. Eu peço que os irmãos... Posso orar, pastor? Peço que os irmãos fiquem em pé e eu vou terminar com 2 falinhas rápidas. Um dia eu estava pregando no Ervino, preguei, ministrei para mim. Poder de Deus, mas não vi nada sobrenatural, não vi. Quando eu estava na minha verdureira, um irmão chegou e falou, tem um moço lá fora, um senhor que estava no culto quinta-feira, e ele quer saber se você conhece ele. Eu digo, eu não conheço quase ninguém aqui, irmão, eu vou poucas vezes à igreja, estou no meu comércio. E ele entrou e falou, você conhece minha vida? Eu falei, nunca vi o senhor. Ele falou, então por que quinta-feira você falou toda a minha vida lá no púlpito? Eu queria saber quem te contou. Eu disse, meu amigo... Eu preguei a palavra, mas se o Espírito Santo falou com você e te revelou as coisas... Ele falou, pois é, revelou, eu aceitei Jesus naquela noite. Aleluia. E nós temos inúmeros testemunhos, irmãos, de pessoas que não sabiam falar línguas estrangeiras e o Senhor fez ele falar para evangelizar uma vida. Eu estava um dia na verdureira, lustrei todos os tomates, eu lustrava os tomates, deixava eles bem bonitos assim para parecer importado, as maçãs. Um dia chegou uma irmã que é missionária, ela estava descansando, tinha uma cliente mexendo nos tomates, escolhendo, e ela chegou, foi escolher o tomate, a cliente olhou para ela e falou, lindos tomates, né? Eu dentro de mim falei, opa! A missionária olhou para aquele e disse, lindo, né? Olha que coisa, foi Jesus quem fez. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que amor por almas. Naquela hora eu falei, meu Deus. A mulher falou de Jesus através de um tomate. Ela falou, foi Jesus quem fez. Olha que Deus lindo que nós temos. Fez desde o tomate até eu e você. Rabacharamansurias. É a maior evangelização que existe. Amém. Os meios de comunicação não conseguem ter um contato. Vamos orar, irmão Dolino. Me ajude em oração. Doce Espírito Santo, nós te amamos, Senhor Jesus. Que esse ardor, Senhor, não fique apenas em palavras, meu Deus. Que esse desejo, Senhor, não seja consumido apenas em palavras, mas em ações, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. Somos um corpo e precisamos trabalhar, Senhor. Se um sabe falar com um panfleto, faça-o falar. Espírito Santo, se um sabe trabalhar com as obras, faça-o trabalhar. Espírito Santo, se um sabe trabalhar com a ministração, com o ensino, faça-nos trabalhar. Mas mova-nos, Espírito Santo, mova-nos para alcançar almas aqui fora, aqui dentro e fora. Senhor, os missionários que estão aonde eles estão, movimenta-os, anima-os, renova-os com o teu poder e com a tua glória. Nós te pedimos, porque nós cremos na ação do Espírito Santo e ele pode transformar todas as coisas, principalmente um coração pecador, em transformado por Cristo. Amém. Aleluia. Lembrei desse corinho? Quem sabe me ajuda? Doce, doce Espírito Santo, vem pousar em mim. Ninguém sabe esse corinho? Não? Será que sou eu? Irmãos, meu microfone está sem pilha, irmão. Papai, Antônio Júlio Mafra e José Mafra, eles conversavam muito. E irmão José Mafra, ele tinha uma paixão, já um homem hoje
já morreu faz mais de 30 anos. Mas ele visitou um alemão, amigo dele, e o desejo era de tanto falar para aquele alemão, não tinha porta. O alemão era muito duro. Aí o alemão botou um cafezinho para ele. Aí começaram a conversar. Ele disse: eu posso orar pela comida? Ele disse: pode. A hora que o semáforo orou, ele falou umas línguas estranhas. Aí o alemão olhou para ele: tu fala alemão? Ele disse: eu nunca falei alemão. Mas como não? Tu falou alemão clássico agora? Falou que Jesus me ama e começou a dizer o que ele falou em língua. Conclusão: o homem aceitou Jesus, tornou-se obreiro da casa do Senhor. O pai atravessando um caminho, tinha um homem lá de dentro, seu Augusto. E aí começaram a conversar sobre religião. E ele disse, o pai entrou exatamente num ponto que ele não aceitou. Que o padre não pode casar porque é na Bíblia. E o pai disse: não, mas o primeiro sacerdote tinha mulher. Ah, não tem? Tem uma Bíblia aí? O homem trouxe uma Bíblia católica mais grande. E o pai foi procurar que o primeiro sacerdote era Arão. Ele tinha esposa. Através daquilo o pai ganhou a família toda. Eram 14 pessoas. Quem tem uma paixão deve expressar isso. Amém? Pode sentar? Vamos ouvir as classes? Pai do Senhor, igreja. Classe primária, Cordeirinhos de Cristo. Obrigado. Vamos lá, vamos fazer a leitura do título da nossa lição de hoje. Eu vou falar e vocês vão repetir. Na casa de Deus, eu tenho uma família. O versículo que a gente aprendeu está em Atos 2:42, que diz assim, eu vou falar e vocês vão repetir. E todos continuavam firmes